Olá, ela é repórter na Rádio CBN desde 2011. Tem experiência em todas as editorias com foco em cidades, cultura e saúde. Também na CBN fez a apresentação de diversos programas, como o Jornal da CBN, CBN São Paulo, CBN Noite Total, CBN Primeiras Notícias, Revista CBN e Show da Notícia. Além do podcast Revistim, um programa feito em parceria com o Jornal Joca, voltado para crianças e adolescentes sobre as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2010, foi estagiária na TV Globo e estagiária aqui também na TV Mackenzie. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Gabriela Rangel. Gabriela, obrigado por você ter vindo aqui, ter reservado um tempinho para bater esse papo com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de rever o senhor, né, que foi meu professor, você, que foi meu professor, rever a faculdade, é muito gostoso estar aqui de volta. Antes de fazer a primeira pergunta, eu estava te vendo ali nos corredores, você estava olhando, tirando foto, lembrando. Como é que é essa questão de voltar à faculdade? É muito bom. Para mim, desperta boas memórias, né? Memórias assim, de aprendizado, de descoberta, um período da vida de descoberta profissional, descoberta de São Paulo. Eu não sou de São Paulo, sou de Taubaté. Então, essa coisa de estar vivendo a cidade, me descobrindo aqui, lembrança dos amigos, das experiências, né? As primeiras experiências de jornalismo, que nem a gente está aqui nesse estúdio da TV Mackenzie. Eu, quando entrei aqui, lembrei que eu já estive aqui fazendo teste, que na época ia ter um programa, aí a gente veio todos os estagiários, cada um fez o seu teste. Então, assim, é uma memória muito boa mesmo, de uma fase muito importante, chave, né, na vida, e que mistura a memória pessoal com memória profissional, e que bom que em todos os campos as memórias são, assim, as melhores possíveis. Por isso que você me viu, assim, com aquele sorriso bobo. Eu estava tirando umas fotos para depois compartilhar com as colegas, com as amigas, né, antigas, se elas lembram. Por que você escolheu fazer jornalismo? Eu escolhi jornalismo por ter muitos interesses. Então, eu gostava muito, assim, de ler, de escrever. E, ao mesmo tempo, tinha um interesse por várias áreas. Então, eu pensei em ser arquiteta também, pensei em ser urbanista. Teve uma época que eu pensei em fazer marketing, mas antes, né? Antes de fazer vestibular. E quando eu comecei a pesquisar profissões, eu comecei a achar que jornalismo poderia ser um caminho que reunisse esses vários interesses, né? Aptidões, assim, que eu tinha. E foi assim que eu fui fazer jornalismo. Sem muita certeza, né? Porque tem gente que chega no jornalismo e já sabe, já se vê, já tem uma imagem de como vai estar formada. Eu cheguei assim com a cabeça bem aberta, tentando aproveitar o máximo possível. Eu lembro que eu tinha essa vontade de tentar pegar todas as oportunidades, né, que a universidade pudesse oferecer. Então, assim, a minha atenção era muito voltada para tentar aproveitar o que o Mackenzie podia oferecer. E estar no Mackenzie era um sonho para mim, porque eu era do interior e eu tinha essa vontade, mas eu não sabia até que ponto ia dar certo, por várias questões, né? Quem vem do interior precisa de todo um planejamento. Então, assim, era uma realização muito grande, pessoal. E eu tinha essa atenção de tentar aproveitar o máximo possível. Eu lembro que uma vez eu me vi numa encruzilhada, assim, mais ou menos no segundo ano, que eu queria fazer a iniciação científica, né? Mas eu também sempre gostei muito de redação. E aí eu olhei assim e falei, nossa, não dá para fazer tudo. Tipo, não consigo me focar em procurar redação e também me focar numa iniciação científica. Aí eu fui lá, bati no professor e falei assim, olha, não vou mais apresentar um projeto. Aí ele falou, tudo bem, não precisava ter me falado disso. Aí enfim, aí eu lembro que eu tinha, foi a primeira... Porque você já tinha uma visão mais prática da profissão? Não, assim, eu lembro que foi uma das primeiras decisões profissionais, entendeu? Porque eu ficava querendo fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí chega uma hora que você precisa, não, vou me focar um pouco, né, para conseguir focar no que eu quero. Eu lembro que essa foi uma das primeiras decisões, que eu falei, não vou fazer a iniciação, eu vou tentar redação. E aí foi nesse processo também que eu vim bater na TV Mackenzie, né, pedir o estágio, tentar o estágio. E sempre assim, buscando muitas coisas na universidade. Então eu tenho essa memória muito forte de estar aqui, estar sempre antenada no que estava acontecendo.
Você falou que veio de Taubaté. Por que não Taubaté? Por que você não fez faculdade lá e por que veio para São Paulo fazer o Mackenzie? Tinha muito a ver com São Paulo, tá? Eu gostava do Mackenzie, por algum motivo tinha, assim, não sei, eu acho que é sexto sentido, vou para um lado meio místico, mas sabe um sexto sentido quando você é muito novo, assim, e parece que você ainda não está muito contaminado pelas coisas, você sabe o que você quer? Eu tinha essa admiração, assim, eu gostava do Mackenzie talvez porque eu gostava muito de arquitetura. Agora, puxando, gostava muito de arquitetura, o Mackenzie é um nome muito forte de arquitetura, então eu consumia muita coisa de urbanismo por causa da arquitetura e eu já tinha essa vontade de fazer Mackenzie. E eu gostava muito de cidade e tinha muita vontade de morar em São Paulo. Então, por isso que eu tinha esse sonho, assim, de vir para cá e fazer faculdade aqui, o que fazia muito sentido para o jornalismo, né? Porque, além de ser uma vontade da cidade, a lógica também era que eu viesse. Como eu tinha condição, era vir porque eu teria mais oportunidade, né? Mais mídias, redações. Eu sempre quis fazer redação. Eu falo que eu não tinha aquela imagem certinha, eu não me via numa TV, eu não me via numa revista, mas eu sempre quis redação. Eu tinha muita vontade, assim, de entrevistar as pessoas, de ouvir histórias. E daí São Paulo fazia muito sentido, né? Vim para São Paulo e é muito perto de Taubaté também, porque eu lembro que na época uma opção era ir para Bauru, que tinha a Unesp, que eu tinha passado também, mas era muito longe e aí foi por isso que eu acabei vindo para cá. Você estava contando que você teve a oportunidade de fazer iniciação científica, você fez estágio e tal. De forma geral, como é que foram esses 4 anos de aproveitamento? Você acha que valeu a pena você fazer faculdade? Sim, nossa, aproveitei muito o Mackenzie. Como eu disse, eu ficava assim, sempre tentando entender o que eu podia aproveitar. Então, o primeiro ano era ainda é à tarde, os 2 primeiros anos? Os 2 primeiros anos, sim. Ainda são à tarde, né? Então, os 2 primeiros anos, o primeiro ano não estagiei, porque era tarde, e eu lembro que era um ano que eu estava mais relaxada também. Primeiro ano, né, não tem muito assim o que procurar, eu achava. Então eu gostava muito assim de ficar na biblioteca, né, de ficar na própria faculdade com os colegas, conhecendo as pessoas, fazendo essa integração que eu já achava importante, porque jornalismo é gente, né? Então você ter um relacionamento, tudo isso faz parte também da sua profissão lá na frente, né? Os seus colegas de faculdade, muitos você vai encontrar em outras posições na carreira, alguns até como fonte, outros como assessor. E eu focava muito também em estudar, né? Nesse período de adaptação, de entender como... Eu lembro que eu achava engraçado a lógica. Eu vou falar, mas faz muito tempo, então talvez não seja mais essa a lógica. Mas eu achava engraçado, assim, ter um diretório que você ia lá e estavam todos os xeroques, né? Então, foi um período de adaptação e também de exploração da cidade, né? E eu lembro que o fato do Mackenzie ser no centro de São Paulo me ajudou muito a ter uma relação muito forte com São Paulo, porque eu morava perto da faculdade para facilitar e eu recém-vindo do interior, naquela época, 2007, não tinha internet, celular, e eu explorava tudo. A gente procurava no computador, né? Tinha internet, só não tinha, era no celular. Então eu ia lá no computador, entrava no site da SP Trans, colocava qual que era o ponto que eu queria, tal, e ficava passeando por São Paulo. Qualquer programa que fosse gratuito, eu ia. E de quando você tem tempo, né? É muito bom, porque São Paulo tem muita cultura, tal. Então foi um ano assim de descoberta da universidade e de descoberta de São Paulo, que depois marcou assim a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de cidade e de São Paulo. E depois no segundo ano eu comecei a estagiar, mas eram estágios assim que eu não sentia que eu sentia assim que eram estágios momentâneos, talvez por ser muito no início, né? Então era um estágio assim que eu sentia que eu tinha um pouco para oferecer e também tinha um pouco para aprender. E eu já conseguia interpretar aquilo. Então eu fiz o estágio e aí depois eu já vim para a TV Mackenzie no terceiro ano. Aí na TV Mackenzie foi super legal, assim, foi um lugar que eu desenvolvi bastante, porque eu gostava muito de TV e tinha essa abertura de entender como as coisas funcionavam, dos profissionais estarem ali dispostos, né, a compartilhar.
E aí, no último ano, eu passei no processo seletivo da TV Globo, que é um processo bem concorrido, mas que uma vez que você passa, você tem uma experiência muito enriquecedora também, né? E aí foi assim. Aí eu só quero pedir desculpa, porque eu sou muito tímida. Então eu tô passando, né, assim, tô com a mão e tal, porque às vezes a gente pensa que jornalista não pode ser tímido, mas pode, tá? Deve, gente? não Pode tem ser problema tímido. nenhum. Você vai passar umas vergonhas, que às vezes é coletiva, você tem que fazer umas perguntas na frente de 30 colegas que falam bem pra caramba. Você passa umas vergonhas porque você é tímido, mas não tem problema, todo mundo entende. Os tímidos também podem ser jornalista. Essa timidez tem a ver, por exemplo, com a questão da aparição. Quer dizer, eu não quero minha imagem aparecendo, por exemplo. Isso pode ter alguma relação, o fato de você ter ido para a rádio, ou seja, a gente só conhece a sua voz? Não. É engraçado, quando eu tô como repórter, eu me sinto menos tímida. Principalmente se eu tô apresentando, né, ou eu tô no ar, que é uma coisa que eu tô muito focada, eu me sinto menos tímida, parece que é uma persona mesmo, né? A Gabriela repórter não tem vergonha, mas quando eu já tenho que fazer uma entrevista em off, né, não gravada o tempo inteiro, eu já me sinto um pouco mais tímida. É coisa de personalidade, né? Não tem... Mas não, assim, a rádio hoje em dia tem imagem, né? Sim. Então pode me ver no YouTube e tá tudo bem, assim, zero timidez enquanto eu estou apresentando, porque se forem me entrevistar na CBN, eu acho que eu já vou mudar a postura, assim. Sei que a CBN tem um projeto Memória, aí você vai ter que falar lá da sua história. Bom, evidentemente você está 10 anos na rádio, né? Pouco mais de 10 anos na rádio, então era um caminho que você buscou na faculdade? Você chegou a ver aquilo que eu quero fazer? Não. Eu não vinha de cultura de rádio. Rádio é apaixonante, então muita gente ama rádio, ouve rádio desde pequeno, tem isso, né? Eu não vinha com essa cultura. O Mackenzie me apresentou rádio. Então, assim, são 2 semestres ou 3 semestres? 2 semestres. 2 semestres de rádio que eu gostei muito da disciplina. Então, era uma disciplina que eu gostava de estudar, gostava de fazer os trabalhos, de fazer as gravações. Então, eu tinha um carinho. Se me perguntasse na época de faculdade já quais disciplinas que eu gostava, rádio já iria aparecer. E totalmente porque eu descobri aqui, porque não era algo que eu pensava antes. E aconteceu de ser circunstancial mesmo, porque quando eu fui para a TV Globo, como estagiária, lá o programa chama Programa Estagiário, que é muito estruturado, e tinha na época um mentor ali que cuida de todos os estagiários, que é uma pessoa assim que quando a gente vai pro lado profissional, a gente vai ter várias pessoas que vão ser importantes na vida, né? Que vão te abrir caminhos, que vão olhar para você e ver o seu potencial, que vão te ajudar, porque você está começando, né? E esse mentor do estagiário, ele tinha muito essa vocação, né? Ele pegava todo mundo que era estagiário e ele fazia de tudo para depois encaminhar numa redação. Ele meio que zelava mesmo por aqueles estudantes que chegavam ali para ele todo ano. E foi ele que me encaminhou para a CBN, porque na época a CBN tinha um gerente de jornalismo que tinha passado pelo estagiário, então ele vinha dessa mesma escola, tal, de ter ido de TV para rádio. Então ele acreditava muito que isso dava certo. Então ele tinha esse olhar assim de pegar, né, essas pessoas mais jovens. Então foi assim, foi circunstancial que eu fui parar na CBN. E eu me encontrei bastante, desde o começo. Eu sempre gostei do formato de contar uma história em áudio. E eu sempre gostei de contar também em vídeo, né? Eu acho que é muito parecido. O vídeo você pensa a imagem para construir aquela história. E no rádio você tem o desafio de não ter a imagem e você compensa no seu texto ou com outros recursos. E foi assim que tudo aconteceu. Falando do rádio, falando da sua formação, o que você se lembra de que, olha, esta disciplina ou esse trabalho, isso me ajuda no cotidiano, ou me ajudou no cotidiano, pelo menos para o início de trabalho profissional? Ah, muita coisa. Eu lembro, assim, de treinar os textos para rádio. A gente treinava muito a linguagem, essa ideia de ser algo falado. A gente tinha na faculdade
já uma forma de pensar que era totalmente compatível com o que até hoje eu faço. E quando você começa a trabalhar, nem sempre as pessoas vão ter ali naquela rotina da redação um tempo para te explicar essas coisas. Então é importante você já ter essa bagagem, já ter esse direcionamento do que fazer, né? E a aula de rádio aqui, eu lembro que era bem completa, assim, a gente tinha rádio documentário, locução, né? Treinava algumas coisas de Só locução. não tinha podcast. Eu ia comentar isso, que não tinha podcast na época, né? Mas até isso eu dei sorte porque eu vi o podcast nascer. Então eu vi assim, naturalmente, como que foi a rádio se adaptar para fazer esse produto e como que essa ideia do podcast impactou também na forma, né, de produzir o conteúdo de rádio. Mas foi importante, sim. Muita coisa de texto, de ideia de locução, de ideias de como construir, a questão da sonorização. Muita coisa eu já trouxe e já comecei a usar no dia a dia. Bom, não tinha podcast, você viu o podcast nascer, pelo menos no Brasil, né, esse crescimento todo. Qual a tua visão do podcast? O que é exatamente? Como é que vocês do rádio definem o podcast? Olha, eu tenho muitas definições, assim, que eu já ouvi. Já ouvi gente falar assim, nossa, descobriram o que o rádio faz agora, né? A geração nova, porque vai falar o que é um podcast. Um conteúdo, uma pessoa, né, entrevista, só o áudio. Uma vez uma apresentadora famosa falou, nossa, acabaram de descobrir o que o rádio faz há anos. Uma vez eu estava também numa festa de família com umas primas que são mais novas, elas são gêmeas. Tem 15 anos, uma coisa assim. E elas estavam conversando comigo, falando assim, eu adoro te ouvir de manhã, que eu tô indo pra escola, é bem na hora que eu tô indo pra escola, e você sempre fala. Eu adoro, é tipo um podcast, só que no rádio. Pois é. Aí eu dei risada, eu falei, é isso. O podcast, eu acho que no fim, ele veio para dar um ar moderno pro rádio. Porque eu vejo o rádio carregar essa pecha de um veículo ultrapassado. Quando eu já estudava aqui, já tinha essa imagem. É um veículo ultrapassado, tal. Não aqui, não que o Mackenzie reproduzisse, mas era uma coisa do imaginário. E aí eu acho que o podcast, ele veio tirar um pouco isso, sabe? Porque ele colocou uma modernidade, um ar de moderno no que já era feito. E eu acho que também é um modelo que combina muito com a rotina que a gente tem, o estilo de vida. Porque você está sempre correndo, você está sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E o rádio é isso, né? É aquela coisa, você está no trânsito, aí você liga o rádio. Enquanto você está indo para o trabalho, você vai se informar, você vai, enfim, ter ali uma bagagem. E não deixa de ser isso, né? O podcast, ou o rádio agora, você está ali fazendo uma atividade na sua casa, lavando uma louça, resolvendo uma coisa na sua casa. Você está com o rádio ligado, não é uma TV, você não está sentado no sofá, você não parou a sua vida para ver o noticiário no sofá. Você está na sua correria ali e está com um podcast ou um rádio, né, ou um programa de rádio em formato de podcast. Isso é uma coisa assim que eu acho muito estranho. É simplesmente um programa de rádio que cortou e disponibilizou on demand ali, ou né? programa de TV também, né? Porque tudo vira, né? Acaba virando um podcast, de certa maneira. E eu acho isso, eu acho que no fim veio muito mais com coisa positiva do que negativa. Não é uma concorrência, parece que veio para dar um ar de moderno mesmo, para mostrar assim, essa geração agora pode consumir esse meio, que ele tá super moderno, entendeu? Tá lá no Spotify. Gabriela, 10, 12 anos para a história é pouco, mas 10, 12 anos para a nossa área de jornalismo é muito. O que mudou de lá para cá, da sua formação até agora? Olha, uma coisa que até fazer confessar aqui, né, que eu sinto falta, jornalismo de dados, por exemplo, né, foi uma coisa que eu não estudei na época e hoje em dia eu sinto vontade, hoje em dia, de dar uma compensada nisso, que eu acho que é algo que surgiu, que vem muito forte. É essa facilidade, né, você buscar as fontes online e mudou demais, jeito de apurar a informação, né, relação com fonte. Poxa, hoje em dia tem um WhatsApp, né?
Isso muda a forma como as pessoas se comunicam, até quando você tem que pedir algo para uma Gabriela, na tua fonte. época não tinha nem Instagram. Facebook eu estava começando, né? Sim, Por quando aí. eu comecei a fazer checagem, né, uma das funções que a maioria dos jornalistas começa, e muitos ficam até Muito tempo. muito tempo, porque ficam bons naquilo e tal, é apuração, né, checagem. E era tudo por telefone. Aí eu lembro que, de repente, Twitter. Vamos fazer um Twitter, a gente chama de escuta, né? Fazer um Twitter da escuta onde a gente segue todas as fontes oficiais e vai aparecendo ali, né? Mas antes era tudo telefone, você ficava ligando, né, para os DPs. Hoje em dia, eu acho que tem redação que ainda faz, mas como as redações estão menores, né, muitas deixaram de fazer e estão ali na internet com informação confiável, porque é tudo fonte oficial, né, são canais oficiais, não é ficar pegando qualquer coisa, é saber certinho os canais e se atualizar por ali, para poder, a partir dali, né, construir a reportagem. Eu tenho a impressão que a CBN é muito feminina. Você acha que o jornalismo é muito feminino? A sua sala era muito feminina? Tinha muita mulher na minha sala, tinha sim. A CBN tem muita mulher também. Agora, se o jornalismo é muito feminino, tá aí uma coisa que eu não tenho certeza. Acho que a gente acho que somos uma área não muito machista, que a gente vive no mundo machista, né? Tem relações machistas, sempre vai ter algum porém quando você é mulher. Mas eu acho que entre os jornalistas, a gente tem uma formação uma formação humana muito forte, né? Então, assim, essa consciência de gênero, de respeito, é muito forte. Mas eu acho que o jornalismo, não vejo como uma coisa feminina, não. Acho que os homens ainda têm um poder muito forte, principalmente quando você pega as grandes figuras das redações. Acho que ainda, né, muitos são Figuras homens. de chefia, por exemplo? Isso, figuras de chefia, ou figuras de estarem ali num papel de visibilidade, né, tanto os chefes internos quanto visibilidade. Acho que ainda tem ali funções chaves que ainda são muito dominadas por homens, mas que, se você pensar assim a longo prazo, né, pode ser que tenha uma tendência aí de mulheres assumirem, porque já que a gente vem com uma base mais feminina, como você disse, é verdade, a redação é mais feminina mesmo hoje em dia do que já foi. Então pode ser que no futuro, né, a ascensão natural, mais mulheres. Mas eu acho também que a gente sempre tem que lembrar que uma questão não adianta você ser mulher e ascender para uma figura de chefia e reproduzir um mesmo papel. Você não pode vestir daí um papel masculino, você tem que levar o que se espera, né, de uma cultura mais feminina, que eu acho que passa por talvez assim, por um trato maior de um trato mais, não digo humano, né? Mas eu acho que a mulher tem mais jeito, né? Eu acho que essa cultura já vem nas empresas no geral, né? As empresas já têm um perfil de liderança mais próxima dos funcionários. Mais de 10 anos de jornalismo, deve ter passado pela tua cabeça em algum momento aí uma mudança de rumo, uma desistência da profissão. Valeu a pena fazer jornalismo de qualquer maneira? Valeu a pena. Acho que, assim, o jornalismo é uma área muito abrangente. Antes de tudo, você é um comunicador, né? Então você nem precisa ficar numa redação. Você pode ir para a assessoria de imprensa, você pode ir para uma empresa, você pode ir para uma agência. Então você tem uma gama enorme. Uma vez que você vai para a redação, que foi o caminho que eu fiz, você também tem várias funções. Eu tive já minhas fases de ter crise, né? Que eu até comentei, que eu, por exemplo, particularmente não sou muito uma pessoa da produção, mas é uma coisa minha, né? Então eu acho assim, e a gente muito jovem, você tem que saber também se conhecer, saber onde que é o seu papel, o que te enche os olhos no jornalismo, lutar por aquilo, trabalhar naquilo, aprender, enfim, ir atrás das oportunidades, ter resiliência. Se tiver que fazer uma função que não é aquela ainda dos seus sonhos, fazer, mas sempre, né, buscando como se aproximar do que te faz feliz. Então, sim, jornalismo é a minha profissão, não sei fazer outra coisa, e voltaria do tempo e faria de novo.
Bom, assim como valeu a pena também esse bate-papo, Gabriela, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui, fazendo essa visita. Para a gente é importante também saber como é que os ex-alunos estão no cotidiano, né, no profissionalismo e na vida. Obrigadíssimo você ter vindo aqui. Gostei demais. Obrigada, professor. Falei demais, né? Você nem timidez, fez pergunta. você é muito tímida. Mas é que eu acho que talvez a timidez faça eu ficar falando demais, com medo de estar falando de menos. Você falou bem, obrigado. Tá viu? bom, obrigada. Obrigada pelo convite, fiquei feliz. De nada. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.